Bom, boa noite, meus irmãos. Uma satisfação enorme estar aqui, agora todos online, né? Sabendo que hoje estivemos impossibilitados de comparecer todos à Casa Espírita, mas nem por isso menos importante para o assunto que trazemos nessa noite de hoje, que é um estudo sobre o Livro dos Espíritos, para nos recordarmos, né, e fixarmos essa data agora de 18 de abril, antes de ontem, né, hoje é dia 20, e ele fez 168 anos. Então, há 168 anos atrás, Kardec vinha de lançar o Livro dos Espíritos para todos nós. Essa visão que temos aqui ainda é uma capa, né? Daquela original em francês, e eu trouxe para ilustrar. E vamos falar assim rapidamente, sinteticamente, sobre alguns tópicos, sobre a história do Livro dos Espíritos, bastante interessante para todos nós, mesmo aqueles que já caminhamos e que já sabemos disso, né? Não vamos falar nada assim de nenhuma novidade para nenhum espírita que está habituado a frequentar casa espírita, mas é bom para a gente lembrar e para a gente fixar na memória, né? Esse ensinamento. Eu queria inicialmente dizer, para a gente fixar aqui nessa imagem dessa ponte aqui, né, de Paris, lá do Rio Sena, da Ponte Marie, que oportunamente nós vamos voltar a falar sobre ela aí durante a nossa fala, mais para o final. Vou ter essas imagens aí para ilustrar um pouquinho, né? Então, antes exatamente, né, antes propriamente de falar sobre o Livro dos Espíritos, eu queria só fazer um preâmbulo aqui sobre a doutrina, né? E isso está lá também no Livro dos Espíritos, mas é importante saber que ela se estrutura em três pilares, né? Em três grandes bases, né? Que são a ciência, a filosofia e a religião, né? A ciência, porque Kardec usou aquele método positivista, reinante no século XIX, né? De comprovação, de checar, de observar e, a partir de observação dos fenômenos, tirar conclusões. A única diferença é que o positivismo fazia isso com a questão material, né? E Kardec fez isso com a questão espiritual, que não deixou de ser também observar os fenômenos espíritas, aqueles que ocorreram inicialmente com as mesas girantes, mas que não deixou de ser observação de fenômenos, anotação e depois concluir a partir desses fenômenos, chegar à conclusão dele. É uma filosofia também, e essa parte filosófica é muito interessante, porque é aquela que sempre procura, como toda filosofia, né, saber, né, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E na parte de religião, é interessante que, embora em alguns livros, algumas partes da doutrina, o Kardec não fala explicitamente sobre a religião, porque ele diz que a gente veio trazer, que o Espiritismo veio trazer exatamente a moral do Cristo, né? Aquela moral que todos conhecemos, está lá transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele bate muito na tecla que não é uma religião naquele sentido básico de todas as demais religiões, porque senão teria cultos, teria sacerdotes, teria hierarquias infindas, coisas que o Espiritismo não tem. Aí, nesse aspecto, ainda é meio nebulosa essa questão de religião. Hoje, é lógico, com o passar dos tempos, né, muitos consideram assim, qual a sua religião? Sou espírita, mas o Kardec, naquele momento, mesmo disse que a doutrina não tinha nenhum daqueles aspectos que tecnicamente fariam dela uma nova religião. Até porque ele diz que aí seria uma religião a mais, somente mais uma. E ele não queria ser somente mais uma, ele veio trazer uma coisa bastante diferente. Tanto é assim que aqui nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, ele não fala em religião espírita, ele fala em filosofia espiritualista. Então, logo na introdução do Livro dos Espíritos, ele vem nos falar na filosofia espiritualista, para se posicionar exatamente como uma religião.
E para mudar também essa questão aí de palavras, né, de espiritualista, porque ele disse que essas palavras já existiam anteriormente, ele trouxe também termos novos. Então, ele trouxe essas palavras espírita e espiritismo, que foram criadas em 1857, lá na França, por ele, né, para definir a doutrina espírita, porque a palavra espiritualista já existia, espiritualismo já existia, e ele não queria confundir uma coisa com a outra, né? Então, lá no própria introdução disso aqui, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Então, ele disse que como já existia esses vocábulos, já existia o espiritual, o espiritualista, o espiritualismo, eles tinham já uma acepção totalmente bem definida. E ele não quis dar outra definição para aplicar esses vocábulos na doutrina dos espíritos, senão ele iria multiplicar o que ele chama de as causas numerosas de anfibologia, eu não conhecia essa palavra, que é de ambiguidade, né? Misturar muita coisa. Daí ele diz assim, que, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, isso é importante lembrar, né? Porém, que crê na existência dos espíritos ou nas suas comunicações com o mundo visível. Então, pode ser muito espiritualista, né? E não acredita nos espíritos nem no espiritismo. Então, é bastante interessante essa assertiva dele, né? Ao longo disso daí. Ele ainda veio dizer também e para indicar essa crença, né, ele usou os termos espírito e espiritismo, conforme eu já tinha falado, deixando o espiritualismo para o que era próprio. Aí ele conclui lá: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas, que é um termo até bastante usado hoje por alguns dos nossos confrades e palestrantes, né? Usam muito esse termo espiritista, né? Então, só para fixar essa visão aí do Kardec por isso daí. E aqui ele nos traz aqui uma coisa interessante que está lá na Gênesis, que ele fala assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental, aquilo que eu já comentei antes, né? Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Então, é a metodologia, a forma como foi concebido o Espiritismo, que tem como princípio básico, é só também para a gente relembrar, né, refazer esse dever de casa aí, a existência de Deus, né, acima de tudo, a existência e a sobrevivência do espírito, que é a alma enquanto encarnado. Até aí a gente não se diferencia da maioria das religiões, que grande parte das religiões monoteístas acreditam na existência de um Deus e acreditam também na existência da alma, mas já dá uma diferenciada aqui quando ele fala que a alma, enquanto está encarnada, é um espírito. E algumas dessas religiões acham que a alma, quando acabou a vida aqui, foi embora, acabou junto. Ele fala também de um dos princípios, que é a reencarnação, que é aquele mais forte, onde se sustenta a doutrina, né, que é a pluralidade das existências, assim como a pluralidade dos mundos habitados, uma vez que nós não somos o centro do universo, então nós somos apenas um mundo a mais, aqui a Terra, onde se encarna, se reencarna, né? E também uma coisa bastante básica que nos diferencia aqui, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? O fato deles se comunicarem com o mundo aqui, nós, com o mundo dos vivos, né, o mundo visível, e se comunicarem entre si no invisível, se comunicarem daqui para lá e de lá para cá também. Esses são os princípios básicos
do espiritismo. É bom a gente sempre estar fixando para que não inventem muitos princípios novos, muitos princípios diferentes, né? E ele ainda vai nos falar também de qual foi o método utilizado por ele na concepção dessa doutrina. Ele escolheu colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. É importante que, num trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dessa decisão de não publicar o nome dos médios, né? Não identificar os médiuns ali, para que não mexesse muito com orgulho, a vaidade desses médios. Então, ficaram todos anônimos, né, na codificação. Os médios da codificação, salvo um ou outro, ficou conhecido depois, mas a maioria deles não teve seus nomes divulgados, né? E, além disso, aí também consta lá bem na introdução, né, nos prolegômenos, que seria assim, aquela parte que explica o que vai ser a doutrina, é bastante interessante porque se a gente consulta algumas fontes, tipo inteligência artificial, vai falar que o Kardec fundou o Espiritismo, que o Kardec é o fundador do Espiritismo, né? Existe muito até esse termo, fundador. O que a gente sabe que para os espíritas, não. Para os espíritas não é assim, porque já nos prolegômenos, né, ele recebia essa mensagem aqui dos espíritos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Aqui está afirmativo daquilo que o Kardec sempre disse: o trabalho não é dele, não foi invenção dele. Os Espíritos disseram, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Então, não só eles afirmaram para ele que o trabalho era deles, de autoria dos espíritos, como também pediram que ele trabalhasse, que eles iam rever todos os detalhes junto com eles, e fizeram isso mesmo ao longo da codificação, corrigindo e pedindo para que ele verificasse cada parte do trabalho, a fim de que fosse todos os detalhes controlados, para que não tivesse controvérsias, né? Então, isso é muito interessante, porque aí a gente tem essa concepção de que, como o trabalho veio do mundo espiritual, veio dos espíritos, se ele viesse a ser destruído, ele poderia facilmente ser reconstruído, porque, vamos dizer, as suas bases, o seu arquivo secreto, o seu, vamos dizer assim, a sua estrutura, né, de backup, não estaria aqui na Terra, e sim no mundo espiritual. Então, seria possível reconstituir novamente, né? Do ponto de vista lógico, que ele sempre usou muito essa lógica, ele nos traz também essa assertiva lá no Evangelho, dizendo que fé inabalável somente é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é um imperativo que nos diferencia bastante das demais religiões, porque é onde o Espiritismo permite que qualquer um questione, pergunte e traga a sua razão para cá. Ele até fala isso, que entre o Espiritismo e a ciência, o dia que ele fosse contraditado e que a ciência prevalecesse, e poderíamos ficar, sim, com a ciência. Dito isto, aí eu vou trazer aqui, né, um resumo aqui do que é as partes do livro dos Espíritos, né? As suas quatro partes, como já é conhecido, acho que da maioria de nós, pode ser que um ou outro não tenha visto isso, mas, na verdade, ao elaborar esse livro em 1857, ele já o fez como se fosse um polvo, né, que depois ia criando tentáculos em várias direções. Sendo assim, desta parte segunda do Livro dos Espíritos, né, que trata praticamente do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é aquela parte bem técnica, né, das comunicações, da relação dos espíritos com o nosso mundo aqui,
da nossa relação com eles, da emancipação da alma. Desta parte aqui, ele derivou o Livro dos Médiuns, em 1861, que aprofundou exatamente nesse aspecto da doutrina. Então, o Livro dos Médiuns aprofundou nessa relação dos espíritos com o nosso mundo e da nossa relação com os espíritos. Logo em seguida, em 1864, ele traria este segundo livro, né? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, essa parte terceira, ela gerou o nosso conhecidíssimo Evangelho segundo o Espiritismo. Bastante interessante, porque se fixou, né, como vimos aqui, nas questões morais do nosso relacionamento e do Cristo, né? De toda aquela nossa convivência aqui na Terra. Só assim, à guisa de lembrança, assim, vou trazer todas essas leis aqui, né? Que ele fala das leis morais, somente duas, por exemplo, que eu traria aqui assim para frisar, da lei de sociedade, que fala muito da convivência do homem, né? Que ele não pode conviver sozinho, que é através do contato uns com os outros que nós progredimos, que nós melhoramos, que nós ensinamos, que nós aprendemos. E ele fala que sozinho o homem se estiola, ou seja, ele fica prejudicado porque ele não consegue evoluir. E lembrando aqui também dessa lei do progresso, que é bastante interessante, porque ela nos remete até o momento atual, né, do século XXI, quando ele fala ali dentro dessa lei, lá no Livro dos Espíritos, sobre as duas asas da lei do progresso, que é a asa moral e a asa intelectual, reafirmando que o progresso moral demora mais para vir, que ele vem sempre, né, a reboque do progresso intelectual que chega antes. Aí dá uma impressão assim estranha, mas por que que o intelectual chega antes? Chega antes porque os espíritos, né, aqueles que promovem o progresso, eles podem ter, sim, bastante inteligência, sem que, no entanto, seja acompanhado por um sentimento de moral. Então, a gente vê, assim, como um exemplo que eu estava me lembrando esses dias, né? É, todas essa parte de comunicação, de internet, e eu me lembro mais ou menos da questão dos drones, que há 10, 15 anos atrás, eles foram usados assim como um negócio muito revolucionário, por exemplo, para fazer medições, sobretudo das medições em terras, em grandes propriedades rurais, e o drone dá com exatidão onde ficam as divisas, onde ficam os pontos geográficos, né? E ao longo do tempo, os drones agora foram incorporados às guerras convencionais, como a guerra lá da União Soviética contra a Ucrânia, e também foi incorporado ali a guerra urbana, aquela guerra do tráfico ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eles usam os drones para controlar, por exemplo, os passos da polícia. Então, é um exemplo típico de progresso intelectual que não está sendo seguido pelo progresso moral, né? Logo em seguida, depois desse livro de 1864, que gerou o Evangelho, em 1865 ele geraria, né, a partir da parte quarta do Livro dos Espíritos, o livro O Céu e o Inferno. Céu e Inferno, que trata, né, nós estamos fazendo o estudo compartilhado dele na sexta-feira, das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Ele vem explicar isso do início praticamente ao fim, com muitas comunicações de espíritos em várias situações ali, para que a gente entendamos, né, para que nós entendamos como que ocorre isso depois. E, né, não na sequência do livro, mas veja que essa sequência não está, o livro dos Espíritos, as partes não foram construídas nessa sequência, mas a última parte das causas, a primeira parte, né, das causas primárias, gerou em 1868 um quarto livro, né, antes das obras póstumas, que foi a Gênese, que foi o livro gerado a partir dessa parte primeira, que ele vem falar de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e também do princípio vital, que é uma parte muito relevante da doutrina, muito utilizado nessa parte técnica, científica das comunicações, que é o princípio vital. E, por fim,
ele traz lá a sua conclusão do Livro dos Espíritos, né? E tem bastante coisa muito interessante aqui para a gente conhecer, né? Eu acho que essa panorâmica aqui é importante para a gente saber como ocorreu, mas só então relembrando, né, fazendo um reprise aqui. Em 1857 veio o Livro dos Espíritos, em 1861 o Livro dos Médiuns, que fala sobre a parte científica da doutrina. Em 1864 veio o Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado com uma característica importante que eu notei aqui, é, como a gente fala aqui, a doutrina dos espíritos e não do Kardec, ele contém, né, o Evangelho, 94 mensagens, aquelas instruções dos espíritos que tem no final de cada capítulo, 94 mensagens trazidas por 47 espíritos diferentes, vindas de 14 cidades em 7 países. Por causa disso, né, e por causa de outras coisas também, ele diz que a doutrina é universal, ou seja, não foi somente um espírito, um médium em algum lugar que trouxe essas informações, é bem universalista. Logo depois, em 1865, viria o Céu e o Inferno, e por fim, em 1868, a Gênesis, como já dissemos anteriormente, fechou nesse que chama aí o Pentateuco kardeciano, né? E é lógico que tem depois disso Obras Póstumas, que é um livro bastante interessante. Aí eu queria fazer assim uma digressão bastante rápida aqui sobre algumas questões que permeiam o Livro dos Espíritos, são questões assim bem conhecidas da maioria de nós, mas antes de falar dessas questões, dessas perguntas do livro, eu queria falar também sobre esse capítulo 2 do livro Na Próxima Dimensão, que é do Inácio Ferreira, que foi um espírito que viveu aqui, através da mediunidade do Carlos Bacelli, né? Ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, Na Próxima Dimensão, porque o Inácio Ferreira reporta lá a existência seria um manicômio judiciário, né? Um hospital psiquiátrico na espiritualidade, onde ele cuida de várias pessoas, com vários espíritos, né? Com desvios nessa área aí, mental, psicológica, e num dado momento, num diálogo, alguém pergunta lá para o Inácio Ferreira se os religiosos davam muito trabalho, falaram sobre os católicos, sobre os evangélicos, e ele disse que quem dava mais trabalho para ele eram exatamente os espíritos. Olha, os espíritos são que dão mais trabalho, porque quando eles chegam aqui, cheios de sabedoria, você começa a conversar com eles, daqui a pouco eles começam a citar, né, parte do livro dos Espíritos, parte do Evangelho, do livro dos Médiuns, e se você bobear, daqui a pouquinho eles acham que é eles que estão te entrevistando e não você entrevistando eles. Aí pergunta ainda o interlocutor para ele, mas quem que dá mais trabalho? São os médios? Ele falou, olha, os médios dão trabalho, sim, porque os médiuns, eles seriam os fariseus dos tempos atuais. São aqueles que pregam uma série de coisas, dão uma série de recomendações que eles mesmos não usam. Ele disse, mas não são os mais difíceis, os mais difíceis de lidar são os dirigentes espíritas. Eu acho até muito engraçado quando eu falo isso, né? Que é uma posição que eu estou provisoriamente, mas ele diz que os dirigentes espíritas seriam os doutores da lei e da atualidade, porque eles querem impor a sua vontade, a sua lei, e querem que a coisa seja feita tudo da forma deles. Por isso, eu resolvi trazer isso aqui, né, antes de trazer essas questões, para dizer que Deus nos livre de ficar decorando isso tudo, né? Mas essas aqui são bastante conhecidas, eu vou só fazer um comentário ligeiro, que é na questão 100, que vem falar da escala dos espíritos, né? E na 101 diz que nós estamos num mundo de provas e expiações e que, portanto, nada daquilo que hoje nos choca, nos agride muito, não poderia ser muito diferente, que estando num mundo de provas e expiações, estamos num mundo onde a predominância ainda é da matéria sobre o espírito, a predominância
é também do mal. Então, não tem muito o que dizer sobre isso aqui, porque nós ainda, enquanto não nos tornarmos, né, um mundo de regeneração, ainda será assim dessa forma que veio chocando, né? Essa 459 é uma pergunta bastante clássica do Livro dos Espíritos também, quando Kardec perguntaria aos espíritos, né, se os espíritos influem sobre a nossa vida aqui de encarnados, e eles dizem que muito mais do que nós imaginamos, que de resto são os espíritos que nos dirigem. Então, eles influem tanto, sim, a ponto de dirigir a nossa vida. Muita gente não toma consciência disso, mas isso é uma realidade. Nessa 621, também bastante clássica, ele perguntaria aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem que está na consciência do homem, que não teria outro lugar melhor para se colocar, porque ela não precisaria ser mais ensinada. Então, a lei de Deus já veio na nossa consciência. Ou eu aceito e aplico ou não. A 625 é aquela conhecidíssima também que tem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Qual é o espírito que Deus nos trouxe de guia e modelo para a humanidade, para que sejamos seguidos? E os espíritos responderam Jesus. É uma pergunta, é uma resposta bastante sucinta e bastante objetiva. O nosso guia e modelo para que sigamos aqui na Terra é Jesus. Essa 886 é uma questão também muito utilizada em palestras, em exposições espíritas, quando ele pergunta qual o sentido da verdadeira caridade, como entendia Jesus. E os espíritos responderam que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o famoso BIP do Espiritismo, né? Benevolência, indulgência e perdão, muito conhecida nossa. Essa 913 também é extremamente conhecida, porque ele pergunta qual seria o pior dos males que poderia contaminar e atrapalhar a vida dos homens, e ele diz que é o egoísmo. O egoísmo é a raiz de todos os males. Então, o pior de todos os males é o egoísmo. E de carona traz aqui também o orgulho e a vaidade. Por isso que eu fiz esse anagrama aqui, né, com voe, para voar longe da gente, né? Egoísmo, vaidade e orgulho. Ele diz que é o pior de todos os males. E aquela clássica também, que todos sabemos, que é a questão de Santo Agostinho, lá do Conhece-te a ti mesmo, falando para a gente fazer as nossas reflexões diárias, né, para descobrir aonde nós erramos e o que deveríamos fazer para melhorar. Então, isso foi só um passeio assim, pelas questões bastante relevantes do Livro dos Espíritos. Nós não queremos aqui, né, estudar esse livro, mas só lembrar que é muito importante o estudo dele, como de toda a doutrina. Aí, lembrando ainda uma parte que ele tem lá no item 8 da introdução, quando ele fala sobre o estudo, ele diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Só para nos lembrarmos da importância que é estudar. E gostaria de trazer aqui para ilustrar uma questão bastante interessante para a gente, conhecido de muitos também, que é um artigo que ele publicou na Revista Espírita de novembro de 1861, um artigo denominado Os Restos da Idade Média, quando ele fazia uma crítica muito severa, né, a um episódio que ocorreu com ele, né, um episódio que ocorreu através da Igreja Católica, e ele nesse artigo ele fala que ali estava se retornando a Inquisição, o período da Inquisição, porque nós já estávamos no século XIX e foi uma atitude que lembrou muito a Inquisição ainda da Idade Média, né? Que é o Auto de Fé de Barcelona. Então, o Auto de Fé de Barcelona ele ocorreu em 9 de outubro de 1861, quando um livreiro lá de Barcelona, adepto do espiritismo e amigo do Kardec, pediu que ele pudesse enviar alguns livros lá para que fossem difundidos na Espanha. Ele assim o fez
e chegando lá, esses livros foram apreendidos na alfândega. Foram apreendidos, aí foi solicitado que a alfândega, lá, as autoridades, pudessem devolver os livros para a França, né, já que foram apreendidos, não podiam ser divulgados, mas eles não foram devolvidos, e eles foram queimados em praça pública, assim como se queimava, né, aqueles pagãos, aqueles que não acreditavam lá na religião deles, eles queimaram o livro. Aqui eu trouxe só umas partes, né, de pesquisas que eu fiz. Esse editor francês que requisitou os livros chamava-se Maurice Lachatre, e ele pediu, né, a Kardec que mandasse essa partida de livros. Quando os livros chegaram, foram apreendidos na alfândega por ordem do bispo de Barcelona, Antônio Palau Termes, sob a alegação de que a Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. O mesmo eclesiástico se recusou-se a exportar as obras apreendidas, condenando-os à destruição pelo fogo. Eu gostaria de frisar aqui, gente, isso daqui não é nenhuma crítica velada ou específica à Igreja Católica. Isso aqui é um fato histórico e nós, que acreditamos na reencarnação, não sabemos se poderíamos estar lá também desse outro lado do muro naquela época, sendo lá assessores desse bispo de Barcelona ou aqueles que ajudaram a acender a fogueira para queimar esses livros, né? Então, não vamos crucificar a igreja, mas vamos relembrar o fato da história, porque isso ocorreu e está reportado aí nos anais do Espiritismo. Então, não é nenhuma mentira, é um fato histórico. E Kardec fala, né, que ele recebeu aqui um relato, né, do que ele recebeu pessoalmente lá da Espanha. Hoje, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, esse é o Alto de Fé, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos, veja bem, os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, a Revista Espírita, a Revista Espiritualista, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Fragmentos de Sonada ditada pelo Espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, a História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a Hermance do Fogo, que foi uma das médias da codificação, né? A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo barão de Constantube. Então, é isso, Goldenstube. Essa foi o laudo que ele recebeu desses livros queimados. E mais importante do que o laudo é que isso impulsionou muito, não só o livro dos espíritos, como a doutrina espírita. Essa imagem que eu trago aqui é dos Pirineus, de uma cordilheira, né, que separa a França da Espanha, uma grande cordilheira. E o que que ele disse ao final desse episódio, né, do Alto de Fé de Barcelona, Kardec viria dizer o seguinte: graças a esse zelo imprudente, ele está se referindo lá, né, às autoridades da alfândega, ao bispo, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Olha que legal, uma propaganda, né? Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. Olha que coisa profunda, né? Queima o livro, mas a ideia não queima e ainda excita essa ideia ao invés de abafar, né? E aí ele vem fazer a referência aqui aos Pirineus, né, que eu mostrei mais, dizendo o seguinte: as ideias, aliás, estão no ar e não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Então, ele está dizendo que a ideia estava saindo da França, passa por cima dos Pirineus, dentro da cordilheira, e não existia cordilheira alta o suficiente para barrar essa ideia, né? Então, isso acabou servindo muito como divulgação do Espiritismo, que foi muito interessante. E agora nós já estamos caminhando para o final da nossa fala. Eu queria trazer aqui, que eu falei para vocês no início, para que prestasse atenção naquela ponte, né? Na ponte Marie, que são essas imagens aqui. E vou trazer aqui uma história curtinha, né? Chamada Há um Século, exatamente porque esse livro, O Espírito da Verdade,
psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, ele traz lá no capítulo 52 uma mensagem do espírito Hilário Silva. Essa mensagem se denomina Há um Século. Então, ela vem nos falar aqui, né, interessante, sobre um episódio ocorrido com Kardec, que naquela ocasião, em abril de 1860, ele encontrava-se muito triste, por isso que a mensagem é um século, de 1860 para 1961, quando ela foi trazida, né? Ele encontrava-se muito triste, em dificuldades financeiras, com gente atacando as suas ideias de todos os lados, e estava meio sucumbindo, achando que não ia conseguir levar adiante. Quando ele recebeu, né, um volume muito bem embalado, foi trazido pela sua esposa lá, Amélie Boudet, e ele desembrulhou, era um volume do Livro dos Espíritos. Junto com esse volume vinha uma carta de um cidadão que dizia assim: eu vou ler para vocês, eu não transcrevi aqui, que é um pouquinho longo para não ficar cansativo. Mas essa missiva que acompanhava o livro dizia: Senhor Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil. Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie, essa ponte que vemos aqui na imagem. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que orvalho minhas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan, acho que é Antoine Lohan. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Então, além daquele primeiro sujeito que leu o Livro dos Espíritos e deixou de se atirar na ponte, na Ponte Marie, no Rio Sena, também o segundo, este encadernador que remeteu o livro para o Kardec, disse que também salvou a vida dele. Foram duas almas. Então, é muito importante isso aqui para saber que às vezes a gente pensa que está fazendo bem pouco, mas o pouco com Deus é muito, e se o Espiritismo salvou duas almas naquela ocasião, poderá estar salvando muitas outras hoje em dia.
eu queria terminar só com um comentário aqui, com uma questão que eu não sabia, mas que eu encontrei na internet também para comprovar que nem tudo que se vê na internet é muito ruim, porque eu vi essa observação aqui no Instagram e achei estranho, gente, eu nunca vi Kardec falou isso, uma frase que estaria sido atribuída a Kardec. Aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos e realmente essa frase está lá. Obviamente, ela não é de Kardec, ela é dos espíritos respondendo uma pergunta dele, quando ele perguntava assim: há pessoas cuja vida se expõe em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Então, ele fez uma pergunta bem interessante para os espíritos, né? Se essa pessoa leva a vida tranquila, não teve problema nenhum, então ele não tinha nada que expiar. Então a resposta dos espíritos é bastante longa e diz que ninguém veio, entre aspas, diz que ninguém veio aqui a passeio, que todos temos sim alguma coisa que expiar, temos alguma coisa para resolver aqui, mas que aqueles que não o fizeram perderam uma grande oportunidade, que foi a oportunidade de evoluir e de expiar, vamos dizer, questões que tinham ficado pelo passado afora. E ele conclui lá, somente com esse pensamento que eu trouxe, essa frase que eu disse que eu li no Instagram, atribuída a Kardec, não é do Kardec, mas é dos Espíritos, e é muito importante para refletirmos sobre ela e sobre a nossa existência aqui na Terra, quando eles dizem assim, olha, sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária de sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Olha que interessante. Cada um que vem aqui vai ter que dar conta da inutilidade voluntária. Então, aquele que passou a vida aqui, né, em brancas nuvens, sem fazer nada, foi uma inutilidade voluntária. Viveu, mas não fez nada que tinha que fazer. E que é fatal à sua felicidade futura, porque a gente sabe que a nossa felicidade futura está condicionada ao que fizemos aqui no presente. Então, era essa, meus irmãos, a mensagem que eu gostaria de trazer aqui à noite. E agradeço muito pela paciência de todos vocês. Deixo um grande abraço aqui, já com o finalzinho, né, de Feliz Páscoa neste domingo de Páscoa para todos, todos nós.